Fala galera, estamos aqui para a gravação do último podcast do ano, para encerrar aí com chave de ouro. Nós vamos passar algumas estratégias aqui para quem quer começar o janeirão aí, né, com projeto aí fitness. Nós vamos dar algumas ideias dentro do nosso programa, né, para quem quiser aderir e fazer parte do nosso time. Vai aqui algumas ideias para eles entenderem mais ou menos como que nós geralmente procedemos aí nesse... E ele sempre pensa de uma forma que acha que é a melhor para o corpo dele e ele acaba sempre errando. Porque o corpo é uma matemática. Se você pensa na matemática, você entende que é melhor você começar agora. Porque se eu consigo iniciar algo e vai ter confraternização, vai ter algumas festas, vai ter algumas comemorações, certo. Mas não vai ser todos os dias. Não tem esse ser humano que aguenta, né? Todos os dias de confraternização, de festa e porra toda. Então, assim, se ele consegue, vai ter, numa semana tem 2 confraternizações. De 7 dias ele faz 5, tá ótimo. Então ele vai ter muito menos prejuízo fazendo dessa forma do que chutar o balde, meter o pé, se fuder todo, se lascar mais do que tá para começar em janeiro. Então, assim, eu não entendo a matemática do cara. O cara fala, a maioria que a gente fica até nervoso, porque fica uma especulação do caralho. Todo mundo aquele procurando. Não, é só para me saber mesmo, mais ou menos, pra me programar para começar em janeiro. Pô, mas não faz sentido aí. E se for um valor promocional, janeiro vai ser outro. Então, assim, a gente não entende o porquê o pessoal tem esses de retomar só na segunda, de reiniciar na segunda, de começar nessa agressividade, de querer mudar o mundo, né? São coisas que não funcionam. Infelizmente não funciona para o corpo. O corpo não aceita nenhuma atitude drástica. Tudo para o corpo tem que ser graduativo, mudanças bem minuciosas para ter qualidade e constância. Senão você vai perceber que ele vai dar reset, ele vai parar e ele vai falar assim, opa, peraí, o cara aqui tá maluco. Então é sobre isso. Então o Restart entra muito bem nisso, né? Que nós tentamos fazer o cara entender que a partir daquele momento ele tem que entender que ele tem que ter um novo estilo de vida, dar um recomeço ali para ele entender que é um novo estilo. Ele não precisa radicalizar e parar com tudo, mas tem que ter um novo, né? Um novo estímulo. Tá aberto à mudança. Não adianta ele chegar lá com resistência, ele mal começou a dieta, pergunta o que eu vou comer, o que eu posso começar, o que eu posso comer domingo, o que é meu lixo, o que é isso, o que é aquilo. Porra, tudo errado. O cara mal nem começou, ele já quer, ele não começou e já quer errar. É foda, mas... Entender que é uma constância, né? Exatamente. Não é radicalizar, mas também não é deixar de fazer e nem ficar em espera do milagre, né? Exatamente. Que tipo de estratégia você recomenda para manter a motivação ao longo do progresso gradual? Então, a gente trabalha com elogiando, né? E celebrando as pequenas conquistas que eles têm, tanto quando eles vão no consultório, que a avaliação deu positiva, ele conseguiu aumentar a massa corporal e diminuir o percentual de gordura. Nós elogiamos, batemos um carimbinho, dando um positivo, parabenizando, para ter esse incentivo, né? De estar junto ali nessas conquistas que o aluno teve, né? Porque o aluno paciente acaba que cada situação é um desafio, né? E a partir do momento que ele consegue bater essa meta desse desafio que foi proposto, é interessante que nós reconhecemos isso, né? Então, a partir desse momento que a gente reconhece, dá uma situação de conforto ali, né? De você estar junto com o seu aluno paciente naquele momento de desafio, que para nós até parece ser normal por nós lidarmos com isso o tempo todo,
Mas para a pessoa, cada indivíduo tem sua individualidade de desafio. De desafiar em ficar sem o doce, de desafiar ficar sem aquele carboidrato, de desafiar ficar sem aquela rotina, de desafiar de estar fazendo aquela rotina nova. Então, assim, muitos não conseguem, muitos não conseguem. Isso é fato. Muitos desistem, corre da gente, some, não dá um feedback. Quando a gente vai atrás e, né, o que aconteceu? Porque nem fiz. Não fui à academia nenhum dia, não fiz dieta nenhum dia. Então, assim, a gente percebe que é a dificuldade. Não é fácil. A gente que está vivendo isso o tempo todo, tá o tempo todo dentro da academia, dentro do consultório, para a gente parece ser um pouco mais normal, né? Um pouco mais faz parte, né, da nossa rotina. Mas já aquelas pessoas não é assim, né? Ela não tem um contato com academia, ela vai só naquele momento, ela não tem contato com uma vida saudável ali, de fazer dieta, de pesar, e acaba que talvez na situação dela ali é só ela que está naquele projeto. Então acaba que ainda é difícil, igual tem muitas mulheres que nos procuram e ainda falam, nossa, para mim é difícil porque meu marido não faz dieta, tem meus filhos, e aí eu tenho que fazer a minha e a deles, porque eles não têm nem, né, o companheirismo de acompanhar, porque, poxa, o cara não é o cara não deve estar 100% bem ao ponto de não fazer ali uma dieta junto com a mulher. Então, assim, tanto que torna difícil para ela o processo dela ter que fazer a dieta dela, a comida para o marido, que não adere àquele tipo de alimento, o negócio dele é um negócio pesado mesmo, e ainda fazer o das crianças ali, que é um diferente, uma papa, uma sopa, um trem que ali que é para as crianças, vai que é uma criança muito novinha. Então, é tanta dificuldade que ela pode acabar desistindo no processo, porque se torna tão pesado. Pô, ela tem que fazer o dela, fazer o do marido e fazer o das crianças. Então, pensa o tanto tempo que ela fica, o tanto de coisa que suja, o tanto de situação que gera para ela poder bancar uma dieta. Não só fazer, não só abrir mão, não só dedicar, não só abdicar de coisas, de alimentos, de coisas que gosta, ainda ver o marido comer, não poder comer, e ainda ter que fazer a dela separado. Então, assim, quando a gente percebe essas situações, a gente vê que realmente o ambiente influencia. O ambiente influencia muito. O ambiente influencia muito, né? É muito. Por exemplo, eu e a Lívia, a gente percebia muito de quanto a gente frequentava muito a casa dos meus pais. Minha mãe cozinha muito bem. É muito difícil, né? Acaba, pô, chega lá, 2 bolos, chocolate, aquele trem ensaiada. Mandioca frita. Aí você chega e ela não cansa de fazer. Mesmo que tenha diminuído um pouco, mas ela não cansa. Para essas pessoas, né? A satisfação delas, né? Vó, mãe, assim, igual a minha, que vem ali, que cozinha bem, é uma satisfação fazer isso. Ela não dá conta de ficar sem fazer. Parece que está faltando alguma coisa na cozinha delas. Então ela faz por satisfação. E se você não comer, ainda é uma desavença, né? Se você ir lá e não comer, não vai comer nenhum, vai comer nem um pedacinho. Então, assim, a gente percebia o quanto era complicado. Então, quando a gente ficava um período sem ir lá, a gente conseguia manter mais. E quando ia lá, então, a gente percebe essa dificuldade do meio, né? E tem aluno também que queixa, paciente que queixa isso. Tem uma aluna que a mãe dela mora em outra cidade, né? E quando vai pra lá, ela fala, pô, essa menina não tem jeito, comida de mãe, faz aquela trenzarada, já acha que a gente tá passando fome, né? Porque muda o corpo, muda um pouco, acha que a gente tá passando fome e faz aquela trenzarada pra gente comer, porque tá achando que a gente tá, né? E então, assim, a gente percebe essa dificuldade, que realmente não contribui. E é onde vem a epigenética, né? Que ali é a mudança do ambiente que está fazendo com que as pessoas se tornem obesogênicas. Não é genética, é o ambiente. É o ambiente, é o ambiente. Ser obesa.
É o ambiente, igual eu falo muito. É, tem uns grupos de amigos, cara, eles não tá nem aí. Né? É comida aiada, é bebida, é trem. Se você não participar, você não comer, você é chato, você é anti. É igual no Né? barzinho, né? A gente chega no barzinho, quanta gente, a gente sempre pede uma comida, uma carne, né? Uma carne na chapa, uma carne assada, um espetinho, alguma coisa assim. Quando a gente tá em turma, a gente vê que a primeira coisa que eles pedem é sempre fritura, né? É fritura e é muito adicionado queijo, assim, como chama? Aquele negócio empanado, né? Coisa assim que absorve aquela gordura e por dentro aquele tanto de queijo. O ambiente modula, o ambiente influencia muito. Quem almeja shape atrapalha. Como você integra a ideia de ajuste contínuo no método Restart? Então, tudo é baseado na, na adaptação, né? De acordo com o paciente ali, o aluno vai adaptando, a gente vai aumentando o grau, né? De dificuldade, de exigência, né? Então, assim, a primeira fase é a mais tranquila. A gente só pede para fazer a primeira troca, né? Dar aquela mudança ali na questão, nem tanto quantificar, mas pelo menos fazer as trocas, né? Daqueles fast food, passar a comer comida de verdade, né? Passar a comer mais vezes ao dia, comidas, né? Interessantes. É o primeiro ponto. Então, é porque não adianta você ser. É igual eu falei no início, não, a pessoa tem uma mania de querer fazer uma virada muito drástica e o corpo não aceita. O corpo, se você de repente corta tudo, faz um déficit calórico agressivo e já vai para academia, começa uma atividade, já quer fazer 2 horas de atividade intensa e constante, o corpo não vai aceitar, entendeu? Ele vai apagar, ele vai parar, ele vai sinalizar que tem algo errado. Por quê? Porque você não vinha dando esses indicadores para ele. E aí, de repente, você dá essa bomba de informação. Ele falou: opa, peraí, tem algo errado aqui. O cara endoidou, ele tá doido. Vamos resetar ele aqui, vamos dar uma apagada nele aqui para ele firmar. Então é assim que funciona. Então, academia, você vai para academia, cara, o mais sensato, começar gradativo. Você não tem que sentir doraiada, você não tem que sentir aquela. Parece que você vai morrer no dia de dor, trenzaiado. Não tem. Isso já está avançado, já tá ultrapassado. Academia você tem que começar gradativo, 2 de 15, cardiozinho, vai tranquilo, vai de boa. Por quê? Porque você tem que dar o tempo de adaptação do corpo. Não adianta você ir lá e querer acabar e achar que o mundo vai acabar ali naquele momento. Você tem que entender que a academia tem que ter o gasto calórico todos os dias. Então você tem que gerar gasto calórico todo dia. Pouquinho, porém todos os dias. Isso é o ideal. Não muito um dia só. Porque se você gera muito um dia só, você excede. Aí você gasta toda aquela energia que você poderia gastar e acaba que no outro dia você não consegue nem ir. Todo dolorido, todo cansado, o corpo não conseguiu recuperar porque você não tem ainda uma dieta para recuperação, né, para síntese proteica, você ainda não come da quantidade de proteína que você precisa de comer, você não come ainda tudo que você precisa de comer para ter essa recuperação mais rápida. Seu corpo, seu metabolismo está lento porque você vem aí né, de um sedentarismo, você estava sedentário, você não estava praticando atividade, você estava comendo mais do que o normal, você estava mais parado. Então, o seu metabolismo está lá embaixo, paradíssimo, travado. E assim, nós temos que entender que o corpo, como que o corpo funciona? Você chegou na academia, você tem um glicogênio acumulado. O corpo vai fazer a glicogenólise. Ele começou a fazer a glicogenólise, ele está quebrando esse carboidrato que está acumulado e está utilizando isso como energia. Se você começa a exceder, ele passa desse, porque vai acabar esse carboidrato que estava acumulado, que é o glicogênio que estava acumulado, e aí o corpo vai passar a fazer a gliconeogênese.
que é a parte que ela começa a utilizar o piruvato, o ácido lático, os aminoácidos, que compõem os aminoácidos, o músculo. Então ela vai começar a usar tudo isso como energia. Entendeu? Aí é esse momento que passa a não ser mais benéfico. E aí você passa a não fazer lipólise, que é o seu objetivo, que você vai na ideia de acabou de utilizar o glicogênio, você fazer a lipólise, que é o momento em que o corpo utiliza a sua gordura como energia. Só que essa janela é curta. As pessoas acham que essa janela é muito longa. Não é. Essa janela não é longa. Essa janela é curta. Por quê? Porque até o corpo entender que tem algo errado. Aí ele utilizou a gordura, e você tá lá na atividade, parecendo um maluco. Aí ele falou: opa, o cara tá maluco. O cara tá maluco. Vamos dar uma segurada. Aí, nesse momento, ele passa pro terceiro passo. Ó, pra você ver como que o corpo é inteligente. Então, não adianta você achar. O achismo não funciona. Você viver de achismo não funciona. É por isso que muitas pessoas foram lá no post que eu fiz, no corte que eu fiz, dizendo que 2 horas de treino é muito. Mas eu só quis dizer que não é que é muito. É que você banca essas 2 horas. Você faz uma dieta e se prepara para essas 2 horas. Não é sobre isso. Por quê? Por causa dessas fases. Então o corpo começa. Primeira fase, glicogenólise. Passou, ele começa com a lipólise. Passou, aí ele já vai para gliconeogênese. A gliconeogênese que é a pior, que é a hora que ele começa a entrar em catabolismo. Entendeu? Então o corpo, não é eu que estou falando, é o corpo que age assim. Tá lá tudo, os estudos, tá tudo demonstrando isso. Entendeu? Então tem que respeitar. Então não adianta você ir lá e querer acabar, que tudo vai acontecer naquele momento. E ainda temos ainda situações que inicialmente esse excesso de atividade ainda pode ser prejudicial. Esse excesso de atividade pode ser prejudicial, porque na hora dessa gliconeogênese, ele vai te soltar muito porque isso vai acontecer tudo no fígado. Então, no fígado ali, na hora que está acontecendo essa situação, ela vai soltar, né, essa situação, e essa situação vai pro rins. E na hora que chega no rins, é a hora que pode dar rabdominoliose. E aí, esse momento já passa a ser perigoso, já passa a ser uma agressão, e aí já passa você entrar num estado caótico, que aí você já tem que ir para o hospital, já é uma situação... Pode hemodiálise. Exatamente. Então, é para você entender que tudo tem as suas fases do corpo e que de indivíduo para indivíduo isso vai acontecer. Então, tem que respeitar, tem que ser gradativo, tem que ser orientado. Não é do jeito que você quer, do jeito que você viu. Hoje a internet é bom, mas também causa muita situação aí que pode levar as pessoas a errar muito. Porque a maioria das pessoas que eu vou lá trocar uma ideia, né, dou aquela cutucada, eu falo, mas você tá ficando muito tempo, porque, eu vi na internet uns assim, assado, aí você vai pegando o negócio. Então a pessoa não quer gastar com o profissional, né, para orientar ela de uma forma correta, e aí ela vai, né, ela é sabichona, ela vai lá na internet, procura, vai no chat, mais na internet, mais etc, e acha que ali ela vai resolver o problema dela, e acaba não resolvendo, não tendo resultado, e fica lá com o corpo estagnado. E elas sempre focam na atleta, né? Aí copia o treino da atleta. A maioria. E entende que a vida da atleta é completamente diferente. Elas se alimentam para isso, né? Tem suporte para tudo isso. Porque o início do ano é um bom momento para aplicar essa estratégia de restart.
Foi o que eu acabei de explicar, né? Porque as pessoas deixam, né, tudo para janeiro, né? Eu não entendo por quê, eu não sei por quê, né? Porque seria muito mais interessante você fazer uma balança já no momento, né? Que vai fazer a cagada. Porque se você vai aumentar o consumo calórico em dezembro, por que não começar, né? A ideia De aumentar o gasto energético. de aumentar o gasto, a ideia de um dia consumir menos para um dia consumir mais, né? Porque se vai ter as datas comemorativas, nessas datas você vai consumir mais do que o normal, então o ideal é 2 dias antes você consumir menos, para fazer essa, né? Esse equilíbrio, essa balança e ter o gasto calórico para você chegar em janeiro com menos prejuízo possível. Porque é tanta burrice, porque pensa, se você já tá ruim, você vai piorar para correr atrás depois? Não faz sentido. É isso que deixa a gente nervoso, porque as pessoas têm umas mentalidades tão sem, não faz sentido, porque já não tá bom. Aí ela vai piorar para chegar o mês que vem e ter que correr atrás dobrado. E aí pode ser muito mais difícil. Pode ser que fique muito mais trabalhoso, requer muito mais disciplina, muito mais, né? Então eu não entendo. E o pior é isso, né? Nem só querer recomeçar em janeiro. Acontece que inicia também com a ideia de uma estratégia de que eu vou perder 10 quilos no primeiro mês. Já começa com uma restrição muito louca, porque tem aquela virada, virou o ano, minha vida vai ser diferente. E começa tudo muito intenso. Aí já chega passando raiva na gente, já chega falando, que meu peso ideal é 60. Tá pesando, chega com 80 no consultório, não, mas meu peso ideal é 60. Eu falei, quem disse isso? Entendeu? Já chega irritando a gente. Em vez de preocupar com percentual, né? Os percentuais corporal, não. Ele já chega falando, meu peso ideal é esse. Aí a gente faz o que tem que ser feito, faz a dieta, faz o treino, faz um negócio constante para a pessoa perder com saúde e qualidade, né? Para não acontecer o efeito sanfona de ficar indo e voltando, mas ela não quer. Aí ela, escondida da gente, vai lá e compra uma caneta emagrecedora e já entra com a caneta, de repente avisa, eu entrei com uma manjarinha aí para me ajudar. Mas sob orientação de quem? Sob supervisão de quem? Como que você está usando? Como que é isso? Não, eu comprei por conta própria mesmo, estou usando só para ajudar, porque eu quero perder 10 quilos esse mês. Mas quem disse que você tem que perder 10 quilos? Porque a conta é o seguinte, seu corpo não perde 10 quilos de gordura. Não perde. Você pode perder 10 quilos na balança. 50% é massa, tá indo embora. Porque seu corpo não perde 10 quilos de gordura. O máximo que ele aceita aí, uns 3 quilos de gordura. Eu redondando para mais. Saudável, tá? Saudável. Que a gente entende o seguinte, é 700 gramas de gordura por semana que o corpo consegue eliminar. Se nós multiplicarmos isso por 4, vai dar 2,8 kg. Então, para você perder só gordura, 3 kg. Colocar na retenção junto, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É tenso. Então, assim, a pessoa acha uma coisa... Eu ia complementar, né? Que eu acho que, assim, ó, pior do que a pessoa que quer iniciar em janeiro é a pessoa que tá constante o ano inteiro e pausa. Chuta o balde. Aí ela vai ter um prejuízo. Teve resultado. Aí ela vai ter um prejuízo porque ela, né, vai beber, vai comer tudo que ela se restringiu. Aí ela retorna com menos massa, com um percentual maior de gordura e querendo eliminar mais 10 quilos. Ele não, querendo eliminar uma quantidade maior do que necessita, porque ela entende, não sei de onde ela tirou isso, né? Mas ela entende que o peso bom dela é 10 quilos a menos, né? E a gente acha isso muito engraçado, porque assim, a pessoa no serviço dela, ela é uma autoridade. Se
Você chega lá e fala pra ela que ela tá errada, que não é assim, que não é assim, ela fica nervosa, ela fica Ela vai se irritada, impor, né? ela vai se impor, ela fica irritada, é como se você estivesse agredindo ela, né? E ela chega dentro do seu consultório, e pra te falar o que você tem que fazer. Mas isso para a mente dela tá certo. Entendeu? É pra você entender mais ou menos como que é o negócio. É igual eu venho aqui fazer um podcast. Aí é a mesma coisa de eu querer ensinar a pessoa que tá nos orientando aqui, né, na gravação, na filmagem do negócio, como que faz. Não, se você pôr essa câmera de jeito, fica melhor. Não, mas se você for isso aqui. Mas não, aí. Então eu não precisava dela, aí. Entendeu? Então cada um tem que respeitar o serviço do outro. Então, por isso que existe todo. Para cada coisa existe seu profissional. Então, quando a pessoa chega e já chega e fala, não, eu tenho que perder 10 quilos. Por que, fulano, tem que perder 10 quilos? Onde está isso? Da onde você tirou? Qual que foi os parâmetros que você tirou para chegar nessa informação? Não, é porque meu peso bom. Seu peso bom? Seu peso bom de qual época? Ah, de quando eu era jovem, eu tinha 20 anos, meu peso bom era 60. Aí a pessoa está com 38 hoje e ela acha que ela não teve aumento, não ganhou alguns pesos, né? Porque a gente tem, a cada ano a gente ganha um peso que é fixo, a gente ganha esse peso. Naturalmente a gente ganha um peso que é normal do corpo ganhar esse peso. E as pessoas não entendem isso. Ela acha que como o peso dela na adolescência, lá nos 20 aninhos dela, era 60, ela era top. Aí ela acha que aquele peso vai deixar ela top de novo. Aí ela vem dessa forma errônea, entra e quer fazer a cagada. Aí mete inibidor de apetite, para de comer, não come o que a gente passa, não faz aquela loucura toda, e chega lá, vai falando, mas você perdeu só massa, o que aconteceu? Uai, entendeu? Porque não mente, nos exames você não mente. Nos exames chega lá, conta tudo para nós. Conta que sabe que tá comendo carboidrato, conta se ela tá excedendo o carboidrato, conta se ela não tá treinando direito. Os exames conta tudo para nós. Não adianta achar que vai mentir pra gente. Não, e sem contar também que quando chega um paciente, um cliente na gente, a gente entende que a pessoa está disposta em busca daquele objetivo que ela se propôs. Então, por isso que a gente não trabalha com mediatismo. Por quê? Porque se você buscar aquela pessoa que você admira aí na internet, você pode ver que ela caminha esse trilho aí há anos. Por quê? Porque ela não conseguiu de um mês para o outro, de 2 meses para o outro. É uma consistência. E assim a gente também vai trabalhar para você adquirir a consistência, para você ganhando sua massa, para você perder essa gordura. Até isso, poucos olham. Isso. Até isso, não, a minoria. Só olha o shape. Fala, eu quero o shape da fulana. Aí é onde eu falo, mas você viu a rotina dessa pessoa para ter shape? Você viu quanto tempo ela gastou e investiu para ter esse shape? Abdicou, fez o processo? Você deu uma estudada na história dessa pessoa? Porque só ver o shape é fácil, né? Chegar só o shape aqui da fulana Reis aqui tá top. Mas você viu o que ela fez, o que ela pagou, qual foi o preço que ela pagou para chegar nesse shape? E também, né? Quem está, né? Toda aquela que aí você vê, que ela tem. De repente você vê ela tá lá na piscina com a amiga, fazendo uma festinha, tomando um ginzinho. Não, tomando um chandonzinho brut, né? Que é o seco, comendo frutinha. Aí tem lá na frutinha morango e kiwi. Ninguém vê, né? Na hora que ela tá lá na resenha dela, o tira-gosto dela é morango e kiwi, e a bebidinha dela é a que tem menos caloria. Ninguém vê. Aí a outra que quer ter o shape tá lá tomando cerveja, né? Comendo um frango frito aqui, ó. Tinha que tá pingando de gordura, né? Já metendo pão de alho do outro lá, as mãos tudo ocupadas aqui comendo, parecendo uma louca. E não, mas eu quero ter o shape da menina, né? Ninguém vê. Na hora que a bichinha tá lá, não, agora eu tirei EG porque eu mereço. Aí você vê a menina tá comendo kiwi, morango, tomando um chandãozinho boot. A outra tá lá tomando cerveja, metendo um Red Bull aqui pra segurar a onda junto com a turma, frango frito, pão de alho e porra toda, e quer ter o shape da outra.
Muitas vezes ela não toma uma garrafa toda, às vezes é uma, duas drink ali. Não, tá dividindo com a amiga ainda, né? Que tá lá e aquele negócio. É sobre isso. Então é isso aí. A gente queria falar mais ou menos sobre essa ideia da pessoa, né? Voltar em janeiro aí e ter essa percepção de reiniciar, né? Que encaixa muito bem no nosso método. E se quiser, clica no link. Tem o link do nosso Instagram aí, tem o link na bio. Chama nós, o que nós pudermos fazer para poder contribuir e ajudar, nós vamos estar à disposição. Foi muito bom, pretendemos ter melhores conteúdos, melhores ideias, entregar mais o ano que vem, novos projetos vêm, novas ideias vêm, né? E estamos juntos mais uma vez.